pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no universo da comunicação, além de refletir com a gente questões sobre comportamento, economia, carreira e inovação. Eu sou o André Versbicas, coordenador de marketing da agência, e no episódio de hoje nós vamos explorar como a comunicação pode ser a chave para construir uma liderança eficaz e inspiradora. Vamos entender como líderes que sabem se comunicar conseguem fortalecer a cultura organizacional das empresas, engajar suas equipes e, ao mesmo tempo, promover resultados. Você que nos assiste já se perguntou como os valores da empresa podem ser transmitidos e vivenciados por meio da comunicação dos líderes? Ou ainda, como a presença digital dessas lideranças pode ser decisiva para a construção da reputação das marcas? Se você quer entender como transformar a liderança em um diferencial estratégico, fique com a gente. No episódio de hoje, liderança comunicadora, ela faz diferença na sua empresa. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho aqui comigo a Samantha Salesi, diretora de Gente e Gestão da ProPay, uma das gigantes da área de tecnologia de RH e cliente da agência da área de Relações Públicas. Bem-vinda. Obrigada. Juliana Zan, diretora de RH da Raiz Desenvolvimento, consultora de desenvolvimento humano e organizacional, e foi uma das facilitadoras do grupo de trabalho Conexões e Influenciadores nas Organizações da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRHSP, que eu aproveito para agradecer a indicação da sua participação aqui. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. E a Vivian Machado, gerente de comunicação da Natura. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, André. Antes da gente iniciar o papo, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, da carreira e de como vocês atuam nas empresas de vocês. Samantha, pode começar? Vamos lá. Bom, em recursos humanos eu atuo há quase 21 anos. Tenho 20 anos completos, eu já passei por todos os subsistemas da área de RH, incluindo a comunicação interna. Então, sempre, na minha jornada, sempre atuando como líder de RH, eu tive essa área acoplada antes, muito dita como endomarketing, né? Eu trabalhava muito esse conceito, hoje muito mais como uma comunicação interna parceira de negócios e desenvolvimento. Eu sou psicóloga, eu tenho uma especialização em gestão estratégica de pessoas e duas formações em Master Coach e Master de Programação Neurolinguística. Então, assim, minha carreira toda voltada para RH e para a parte clínica de psicologia. Sou apaixonada por desenvolvimento. E na ProPay, a ProPay ela é uma empresa que nós terceirizamos serviços de RH para outras empresas, em essência, folha de pagamento e benefícios. Estou na ProPay há 3 anos e meio. Entrei num processo de gestão de equipe, fui galgando posições. Hoje eu estou como diretora da área de Gente e Gestão, que contempla aí todos os subsistemas dentro da companhia. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Juliana? Eu tenho muita similaridade com o histórico profissional da Samantha, porque eu também tenho 20 anos de RH. Não vim da área de RH, não sou psicóloga. Vim da uma área mais de back-office, de compliance de organizações, que cuidava inclusive de canal de denúncias. Então, foi um processo para estar à frente de RH. E aí, fui generalista como a Samantha durante muitos anos. E aí, há 2 anos, eu resolvo empreender para levar um pouco esse histórico, para levar um pouco esse conhecimento, esse laboratório grande que a gente teve durante toda a jornada de trabalho. Não foi só uma empresa pela qual eu passei, mas para levar um pouco essa verdade, para levar um pouco não a verdade, né, mas esse lado da história que das empresas elas podem fazer diferente, pode ter uma gestão humanizada, podem ser um bom lugar para se trabalhar, só precisa de algumas práticas, alguns ajustes, alguma consciência, né, uma sensibilização sobre o tema. Então, é por isso que eu caí em RH, sou apaixonada também por desenvolvimento humano e é isso que eu faço hoje, levar esse desenvolvimento humano não só para as pessoas, mas também para as organizações. Então, super obrigada de novo por estar aqui, viu? Bem-vinda. Obrigado pela presença. Vivian?
Vamos lá, né? Vou contar aqui um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Comecei muito cedo, escolhendo uma profissão muito diferente de hoje em dia. Comecei trabalhando com meio ambiente no início da minha vida. E muito cedo eu descobri que eu tinha uma vocação para o mundo corporativo. Então, eu acabei finalizando a faculdade e seguindo para o mundo corporativo. E estou aí até hoje, né? Passei por grandes empresas de varejo, em sua maioria. E aqui eu posso citar várias, não sei se a gente pode falar aqui, mas enfim. Passei pelo Grupo Carrefour, pelo Grupo ReHap Brinquedos, que eu cuido. Eu acho que essa parte foi muito legal, porque eu tenho filho, né? Então, eu recebia o dinheiro e devolvia para a companhia também nessa época. Então, era muito interessante poder trabalhar com varejo nesse segmento, né? Olhando para as crianças, no fim das contas. Também trabalhei no Grupo Carrefour, no Grupo Dia. Então, assim, todas essas minhas vivências sempre muito conectadas com o varejo mesmo, esse DNA do varejo muito forte. E agora, por último, estou numa empresa de beleza, né? Uma empresa que é sensacional, que a gente tem aí um impacto muito grande no meio ambiente e também para as nossas pessoas. Então, eu sou muito grata por essa minha trajetória e muito grata por estar aqui com vocês também. Igualmente. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Samantha, com essa experiência toda que você comentou aqui com a gente na área de RH, passando por essas empresas nacionais, multinacionais, quais que são as principais diferenças de um líder no Brasil e em outros países? Olha, André, eu tenho uma propriedade pela vivência. Eu costumo dizer muito isso, né? A percepção que eu crio é daquilo que eu realmente vivencio. Nessa jornada, eu tenho uma vivência muito com o estilo de liderança americano e comparado aqui com a nossa dinâmica de liderança. E o que eu percebo muito, assim, percebi na minha jornada a diferença. Uma dinâmica mais americana, uma linha mais workaholic, é uma linha que não tem tempo para nada, valendo, muita entrega, e o lado humanizado fica um pouco de segunda instância. Não sei se vocês já tiveram alguma vivência nessa dinâmica, mas eu percebi assim, trabalho, resultado, e pessoas estão lá no finalzinho. E as empresas nacionais, eu já percebi que tem sim o olhar para o resultado, mas essa atividade de humanização vem mais forte. Eu trabalhei numa gigante de call center, que assim, todas as datas comemorativas do ano, a gente criava uma dinâmica temática. E em outra, na dinâmica americana, assim, não tem nada, nem o Dia das Mães, Dia dos Pais, não vamos, nada disso, vamos embora, resultado é entregue e vamos adiante. E aqui não, aqui eu sinto que a gente tem um espaço, o colaborador pede isso, e o líder está ali na ponta, com um olhar mais humanizado, e principalmente pós-pandemia, essa questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, os líderes em que eu convivo, traz muito forte isso. Eles estão buscando sempre essa ponderação, esse olhar em trazer resultados através das pessoas. Então, acho que em essência eu percebo muito isso, né? Eu não sei se vocês já tiveram, principalmente numa Natura, assim, essa dinâmica toda, né? O líder, ele tem esse calor, esse olhar para o resultado, mas em primeira instância vem pessoas. Queria te ouvir essa sua experiência do varejo, se o que a Samantha comenta faz sentido para o varejo também, ou tem alguma especificidade nesse setor? Tem uma característica assim, mais dura, né? Quando a gente trabalha com varejo, o varejo mesmo, né? Assim, muito forte, passando por esses grupos que eu citei aqui, a gente percebe que existe uma dureza. Mas o brasileiro é o brasileiro, né, gente? Então, assim, eu também trabalho com um time hispânico e é muito parecido, né? Muito caloroso. Então apesar de toda essa gestão, né, numa linha mais dura e tudo mais, eu acho que o brasileiro, ele traz um calor para essas relações, né? E hoje, especificamente na empresa que eu trabalho, é uma empresa super relacional, né? Então eu entendo que para nós aqui, a gente tem esse tempero um pouco diferente, sabe?
Só complementando, você vê, né? Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa japonesa. E o ritmo é diferente. Resultado, claro, em primeiro lugar, né? Mas você vê, a forma de fazer as coisas do japonês, né? Dos orientais, é uma questão mais colegiada. Então, para tomada de decisão, até às vezes nós brasileiras, até a gente fica incomodado, porque muitas vezes você fala, nossa, mas que moroso. Mas, no entanto, é uma estratégia que eles usam de forma diferente para... Eu alinho primeiro com a Samantha tá alinhada comigo, depois eu alinho com a Vivian tá alinhada comigo, e no momento de tomada de decisão, já tá todo mundo com consenso, já tá todo mundo comprado, e a aprovação se torna um processo fluido, menos tenso. Então, a cultura, né, principalmente quando a gente está falando de nacionalidade do país, das empresas, influencia muito no modus operandi, né? Ao mesmo tempo que a comunicação, ela é muito poderosa ali, ela é muito fluida e funciona bem justamente por conta desses alinhamentos prévios que ocorrem. Então, você vê como são diferentes, mas no final do dia, cada um com a sua pitada. Agora, eu concordo com você. A questão do líder, independente de qual país, de qual nacionalidade a empresa, ele tem o poder de pôr a cereja no bolo, de fazer a liderança dele no modelo dele, no estilo dele, né? Então, não importa a empresa que você tá, você não precisa ser truculenta ou você não precisa ser morosa, você pode pôr sua cereja, né? Sem dúvida. Queria continuar te ouvindo para pegar esse gancho que você comentou de contexto cultural, que isso influencia, então, né, na maneira como as lideranças se comunicam. Quais que são as barreiras que os líderes brasileiros, principalmente, se enfrentam para se tornar mais comunicadores? Olha, eu não vou falar da minha percepção, tá? Nós, brasileiros, nós somos muito pessoas, né? A gente gosta muito de contato, a gente gosta muito de relacionamento, a gente gosta de conversar, enfim. Eu penso que a gente tem 4 grandes dificuldades, assim. Eu acho que a primeira seria a hierarquia. Acho que alguns países recebem muito melhor essa questão hierárquica dentro das organizações, do modus operandi. A gente gosta do jeitinho, então, de repente, a gente não entende tanto a necessidade de ter uma estrutura hierárquica, porque tem ônus e bônus, né? Sim. Então, veja, tudo na vida tem ônus e bônus. E a gente, às vezes, acaba atropelando algumas coisas. Acho que esse é um desafio. A outra é uma questão de escuta ativa. Hoje a gente está em plena era revolução 4.0, né? A era da informação. E a gente, pela demanda de resultado, pela necessidade de entrega, a gente muitas vezes não dá foco no funcionário, não dá foco nas relações, porque a gente está sempre... Eu tinha uma funcionária que falava que a gente estava na roda do hamster. Então, a gente corre e não consegue olhar para os lados, né? E exatamente isso. A gente está sempre correndo e não consegue parar para dar foco para a nossa equipe, que são com eles que a gente entrega, né? Esse seria um segundo fator. Uma coisa que a gente tem muito forte é medo do conflito e medo da verdade. A gente não gosta de impasse aqui, brasileiro. Então, diferente de empresas americanas, espanholas, que a gente tem um confronto que ele é resolvido ali. Eu falo a verdade porque a gente tem um impasse, a gente precisa resolver. Então, nós brasileiros, a gente não gosta muito disso. Então, por exemplo, receber um feedback, às vezes é mais pro forma do que, de fato, é uma oportunidade de desenvolvimento, né? A gente não gosta muito do confronto. E vulnerabilidade. Acho que a gente tem a questão de... Eu não vou mostrar minha fraqueza para você não entender que eu sou fraco, enquanto que, na verdade, a vulnerabilidade, ela conecta e engaja as pessoas, né? Então, acho que são os grandes desafios nós brasileiros. Não sei se não tem uma ciência exata, né? Mas do meu ponto de vista, assim, eu acho que são esses desafios. Sim, para vocês 4 agora, eu queria ouvir de vocês se o líder brasileiro sabe o que é ser um líder comunicador. Quem começa? Boa pergunta, né? Esse é um termo recente? Isso, antigamente se falava disso com uma outra nomenclatura? Sempre se exigiu das lideranças esse tipo de atitude? Ou é uma coisa contemporânea? A gestão vem mudando, né? Porque antigamente a gente vinha de uma geração que era muito comando e controle. Então, você tinha pessoas que eram concursadas, que passavam a vida inteira atrás de um concurso para trabalhar
entrar numa estatal e ficar anos ali e se aposentar ali. As relações de trabalho mudaram junto com a evolução do mundo, né? E isso, a necessidade do ser humano também mudou. Então, naturalmente, que as exigências sobre o papel da liderança também vem mudando diante de tudo isso, né? Então, veja, a comunicação sempre foi comunicação, desde sempre, né? Só que a cada dia que passa, com as necessidades do mundo moderno, vai se tornando mais e mais importante, a meu ver. Então, talvez o nome líder comunicador seja recente, mas a necessidade da comunicação para você fazer acontecer, mesmo antigamente, que era comando e controle, eu falo e você obedece, ainda tinha uma necessidade de uma comunicação ali. Só que em modelos totalmente diferentes do contemporâneo de hoje. Não sei o que vocês acham. Eu acho que isso assim, Ju, tá perfeito. Quando a gente olha para a liderança comunicadora, a gente tem o entendimento, né? Numa essência, é a comunicação interna. Então, todas as métricas de engajamento somadas ao papel do líder. Exato. Né? E quando você olha o antes, a gente não tinha muito essa dinâmica, né? Da comunicação, do engajamento, cara, era compra-se, né? Exatamente. Então, compra-se. É isso, vou entregar. E isso evoluiu, até como o desenho do RH, né? O RH lá atrás era um departamento pessoal que pagava o salário e contratava pessoas. Avançamos para desenvolvimento, as empresas passaram por um período aí investindo em treinamento, também não era um tema que se falava. E agora a gente falando muito de capacitações virtuais, e esse é o mundo digital, é o momento, e a gente segue com essa dinâmica de capacitação. Então, quando a gente olha a liderança comunicadora, que tem essa junção do líder atuar na ponta com a estratégia e ajudar a área de comunicação interna a desdobrar aquilo que se espera, a fazer jus à cultura. A cultura, ela está conectada ao comportamento. Então, se eu tenho um líder de ponta que não se conecta à cultura, fatalmente ele não vai conseguir engajar o time a ter entregas e comportamentos favoráveis ao que se espera dentro da companhia. Então, hoje eu vejo esse papel do líder muito forte no desdobrar e no sustentar o dia a dia da cultura para uma estratégia efetiva de resultados e a gente conseguir alcançar um propósito ali coletivo juntos, né? E que antes era muito entrega e sem essa imersão de oportunidades que a gente vê hoje. E eu acredito assim, a gente falou um pouco sobre vulnerabilidade, e eu também acredito muito nessa credibilidade que o líder gera pra gente, né? Isso, de certa maneira, é uma fortaleza, né? Para quem está ouvindo, para quem participa, né, dessas conversas, de certa maneira, isso é um acolhimento mesmo das pessoas, dos liderados que estão ali, né? E eu acho que essas relações, a cada dia elas estão mais humanas mesmo, né? A gente é meio que chovendo molhado aqui, mas é assim que eu percebo. Eu percebo que quando você tem um líder preparado, seguro, para fazer essas trocas e, inclusive, se mostrar vulnerável mesmo, porque isso é necessário, a empresa ganha como um todo. Eu acho que não só o time de liderança, como as pessoas que estão trabalhando embaixo junto com esses líderes, e a empresa mesmo, né? Então para mim, esse é o caminho. Quando a gente fortalece esse time de liderança, para a gente na área de comunicação, pessoalmente, é um presente, é a glória, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa desse reforço, né? A área de comunicação, por exemplo, não faz isso sozinha. Não faz, né? Então a gente precisa da liderança, a gente precisa das pessoas. A Vivian trouxe um ponto interessante aqui, que é a questão da liderança pelo exemplo, né? Do líder ser esse exemplo junto à sua equipe. E é interessante que, assim, você, quando tem um líder comunicador, ele acaba mostrando pelo exemplo que, gente, comunicação dentro dessa organização é importante. Então, se eu me comunico com a área do lado, isso é um convite tácito para você também se comunicar com a área do lado, né? Então, a questão da comunicação, ela é extremamente importante e ela também é passada na liderança pelo exemplo. Sim. E isso impacta e engaja muita gente, né? É um ciclo ali virtuoso para todo mundo. Muito bom.
Vocês estão comentando sobre vários aspectos, mas eu quero trazer uma questão aqui de que as pessoas não nascem sabendo liderar, certo ou não? Acho que não. Acho que não. Então, eu quero entender se o desafio de treinar precisa ser uma vontade da empresa para desenvolver lideranças e lideranças comunicadoras por consequência, e se esse é um desafio só do RH e como a comunicação pode ajudar. Vou aproveitar aqui as expertises de colegas de comunicação e de RH aqui para entender como essas duas áreas podem trabalhar juntas, né, nessa questão do desenvolvimento, da capacitação das pessoas. Bom, eu vejo o líder, ele precisa sim ter uma aptidão, ele precisa ter um estilo comportamental direcionado, a vontade de liderar, a vontade de conduzir. Isso tem um quê de personalidade, sim. Mas nascer sabendo não, e ele vai maturar a cadeira dele, né, com base nas experiências que ele vai vivenciando ali, os desafios, o estilo de colaborador que ele vai ter, o resultado que vão esperar dele. Então isso vai se moldando e ele vai maturando. Eu vejo que treinamento, ele é sim um fator agregador, mas ele não é a essência. É como aprender a dirigir. A gente passa lá pela autoescola, vamos para aula teórica, vamos para prática, mas quando você vai no valendo, você fala, não entendi nada, vou ter que voltar, como que eu me habilitei? E aí né? A gente ouve muito as 10 mil horas, né? É quando você realmente vai pro valendo, que você tem sim uma base teórica e você tem ali já um teste, você passou numa dinâmica ali, dando essa analogia da autoescola, você já passou por aquilo e você vai pro valendo, e o valendo vai te tirando o medo aos poucos, vai te dando mais segurança, vai te dando mais experiência, maturidade, você vai fluindo melhor. Para a liderança, essa analogia cabe muito bem, assim, no meu ver. Porque ele passa por toda uma aprovação, ele assume uma posição e no valendo ele tem ali o exercício realmente da arte de liderar, né? De estar à frente, de se apaixonar por isso. E a área de RH vindo sempre no subsídio de reciclagens, de temas, porque às vezes eles também são tão abduzidos, né, pela demanda do dia a dia, que a gente esquece de olhar para o líder. E aí a gente sempre entra, enquanto as minhas atribuições em RH, com pílulas, com resgate, com olhar para aquele colaborador, porque ele precisa estar muito engajado para engajar a turma, né? A equipe é espelho dele. Então, as empresas, eu já vi muito, investirem muito no grupo operacional e pouco na liderança, né? Esperando-se que o cidadão da liderança já saiba tudo. E isso não é assim uma dinâmica assertiva. A gente realmente precisa investir e trazer conhecimento e valor agregado ali para o dia a dia, para que ele performe melhor, e ele performando melhor, o time vem junto e a gente ganha. Então é uma soma, é um lado a lado aí no dia a dia. Eu super concordo com a Samantha. Você perguntou, né? Um esforço da companhia. Eu acho uma vontade, né? Uma vontade de treinar. Da organização e se não capacitar. Você consegue ver nos resultados, quando você tem equipe treinada, capacitada, que a empresa é mais lucrativa. Já tem diversas fontes dizendo isso. Então é comprovado. Só que além da vontade da CIA, tem que ser vontade do gestor também, né? Do lifelong learning, do aprender sempre, o como eu faço, como eu melhoro o meu dia a dia, qual que é o meu legado que eu vou deixar junto à equipe. E quando a gente fala de desenvolvimento e capacitação, né? Acho que é importante a gente colocar aqui que a gente não está falando só de treinamento, né? Porque assim, não é aquele treinamento formal que a gente vai para a sala de aula, enfim. A empresa não paga treinamento, não investe em treinamento. Então não tem treinamento? Não, existem inúmeras formas de você promover o desenvolvimento dentro da organização, né? Então, a gente fala muito de 70, 20, 10, né? Você tem os treinamentos formais, você tem as faculdades, enfim, mas você tem o on the job, o dia a dia, né? Então, senta aqui do meu lado, vou te ensinar como é que faz, como que não faz, ou eu às vezes não tenho tanto a resposta, né? Porque hoje o líder, ele não tem mais resposta, na verdade, ele é o maestro de tudo isso. Como que
você faria, Samantha, diante disso? Olha, eu acho que eu faria isso, mas me fala sua perspectiva, porque de repente a gente poderia fazer diferente. E isso a gente vai desenvolvendo e capacitando a todos, né? Então, são várias formas hoje que a gente tem de capacitação, de treinamento junto ao time, né? E a gente estimula também o protagonismo dessas pessoas, né? Porque, é claro, a gente tem as formações, a gente tem tudo que a gente comentou aqui agora, mas também tem uma vontade da gente fazer melhor, né? Exato. Da gente aprender mais e tudo mais. Então, assim, eu gosto muito de estimular isso nas minhas equipes. Busca esse protagonismo, vai atrás. Você tem todo esse conteúdo aqui dentro da empresa, mas você também tem fora. Você pode aprender, você pode ler, você pode, enfim, ouvir um podcast, você pode fazer várias coisas. Então, dar esses caminhos também é um pouco da nossa missão, né, para essas pessoas, para essa liderança que está nascendo também, né? Vocês falaram aqui muito do contexto do valendo, né? Em algumas culturas do valendo, e o relacional, o comportamental um pouco mais deixado de lado. Eu queria puxar esse ponto para aproveitar a liderança comunicadora de vocês para entender em que momentos vocês conseguem fazer isso. Como é no dia a dia encontrar espaço para troca, para o relacional, para sentar com o seu liderado e orientar, fazer esse treinamento informal diante das entregas, dos prazos, você principalmente no varejo que devem ter metas enlouquecedoras. Em que momento a gente faz isso e consegue atuar nesse treinamento mais informal? E conseguir manter esse relacional, né? Que é tão da nossa cultura. E eu imagino que vocês sejam exigidas pelos times, né? De vocês. Bastante. Essa é uma pergunta de $1 milhão, né, André? Olha... Eu trabalho com mentoria e, assim, na verdade, é difícil você... É uma pergunta que todos os líderes fazem. E aí você perguntou como? Então, como, Juliana? Traga a pessoa com você. Não é, eu vou parar, este é o meu momento da gente trocar. De fato, há uma necessidade de um momento de troca para falar do técnico, para falar de carreira, para falar de como tá seu cachorro, seu filho, seu papagaio, seu periquito. Mas enquanto a gente não tem tempo, a agenda é muito concorrida. Então, eu levo o meu funcionário junto comigo. Vamos nessa reunião fazer assim, assim, assim. Se você ainda não tá pronto, você vai lá só ouvir. Se você já tá pronto, você vai lá e apresenta, né? Então, trazer ele no dia a dia é uma estratégia muito boa e desafiar ele, né? Para que, olha, a gente tem essa demanda, a gente tem esse projeto, ou a gente tem que chegar em determinado local. Como que a gente vai fazer? Tô dando esse projeto para você. Muitos funcionários gostam de se sentir desafiados. E nisso, quando ele vai se desafiando e com projetos audaciosos na frente dele, não necessariamente audaciosos, pode ser alguns mais, outros menos, né? Ele vai cada vez mais aprendendo e se desenvolvendo, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que aqui, né, nessa minha vivência de varejo, além de trazer junto... ter também alguns momentos. Eu procuro pelo menos uma vez por semana fazer a nossa reunião de pauta. E aí, quando a gente está falando de reunião de pauta, a gente está falando de um monte de coisa que a gente vai fazer ao longo daquele mês, daquele semestre e tudo mais. Então, assim, para dar também um pouco de previsibilidade para as pessoas, né? Bom, você está comigo, a nossa missão é essa. E qual é o seu papel nisso, né? Então, eu chamo também muito para essa conversa. É algo... mais ou menos tático, mas que eu coloco um pouco do caminho para eles, né? Porque eu acho que o caminho também eles vão construindo ao longo, mas pelo menos as principais diretrizes. E isso eu acho que traz um pouco mais de serenidade para eles, né? Porque o volume, gente, é absurdo, né? Um volume no varejo, em empresas grandes, vocês sabem, também ou muito melhor do que eu. Realmente a gente é engolido. Então, se a gente não tiver esse momento para clarear as coisas, né, para trazer um pouquinho olha, calma, segura aqui na minha mão, vamos junto, vai dar certo, né? Se a gente não tiver esse momento, eu acho que a gente perde o time também, né? E esse time serão os novos líderes, muito provavelmente, né? O que a gente deseja, a gente está trabalhando para isso. Então para mim, essa foi a forma que eu encontrei para estar mais próxima e fazer com que esses novos líderes apareçam também, né? Porque também nem todo mundo quer ser. É verdade. Também tem isso. Tem muito disso.
Então é esse olhar, né, de trazer essas pessoas que querem, de fato, e desafiá-las também, né? Porque precisamos de desafios. E é verdade. É assim, ó, eu vou retratar um pouquinho do que eu vivencio hoje com a Propay. A Propay, ela adotou, após pandemia, o híbrido, mas prevalecendo muito mais o home office do que o presencial. Hoje, boa parte dos profissionais vão uma vez por semana para o escritório. Então, aumenta um desafio nessa dinâmica toda, né, do como acompanhar esse liderado. Então, o que nós fizemos? A gente criou, aí eu faço muito uso da minha comunicação interna para fomentar esse tipo de processo ali dentro. Uma dinâmica do one-on-one, semanal. Então, esse líder tem lá como uma dinâmica de checklist mesmo. A gente tem essa dinâmica que a Juliana trouxe, né, de deixar o deliberado e no dia a dia, no lado a lado, numa mentoria sobre demanda, a gente está sempre ali no subsídio. Mas a gente criou, fora essa dinâmica das entregas em si, da capacitação lado a lado, programas que favoreçam e sustentam a dinâmica do dia a dia para o home office não engolir a gestão e a aproximação do time. Então, a gente criou essa questão do one-on-one. Então, o líder ele tem esse repasse semanal. Criamos a RR, que é uma reunião de resultado mensal. Essa é presencial em sua obrigatoriedade e a gente trabalha ali para que as diretorias realmente programem antecipadamente, então isso já se bloqueia. A minha área de gente de gestão, por exemplo, é toda segunda, terça-feira do mês, então eu estou com um time e o time está apresentando o status de cada meta individual que eles têm e ali eu vou calibrando, porque ainda em posição de diretoria, eu ainda tenho liderança intermediando para o time de base. Então, para mim, ainda fica mais distante. E uma das coisas que eu consegui diminuir essa distância foi a RR. Então, eu consigo ouvir do time por que ele não está conseguindo atingir ali uma demanda, uma meta, e eu vou intermediando na hora, eu vou dando orientações ali na hora, que tem ali muito coach ao vivo, né? Então, vamos lá. O que a gente consegue ajustar? Nós temos quinzenalmente um programa chamado Blindagem de Líderes. E no Blindagem a gente costuma trabalhar com temas... Eu falo que é uma hora para a gente desconectar a liderança e trazer para um bate-papo, uma dinâmica de podcast, uma dinâmica de temas do dia a dia. Então, eu estou para lançar o ciclo de gente anual, a avaliação que eu faço de desempenho anual. Previamente a isso, a gente fala sobre as avaliações, a gente fala sobre temas de feedback, a gente fala sobre os desafios que eles têm no dia a dia e ali a gente vai trazendo subsídio, um repertório para eles poderem trabalhar e se sentirem mais confiáveis ali nas avaliações. E entre outros programas. Então, a gente procura sempre trabalhar esse distanciamento com uma metodologia que eles realmente vão seguir e para que também a gente tenha ali uma dinâmica mais homogênea, não ter um líder que faz coisa pra caramba e o outro que não faz. Então a gente procura sempre trabalhar uma igualdade, puxar quem tá com mais dificuldade para poder fazer. Então são ações que eu vejo importantes para a gente não perder a mão, principalmente do home office. Vocês falando olhando para as pesquisas que a gente fez para produzir esse episódio, um dos pontos que chegamos a olhar com bastante presença é um pensamento de que essa liderança é um pouco solitária, uma posição um pouco solitária, né? A da liderança, que seria uma posição mais solitária. Vocês duas, principalmente, falaram de programas, atividades, reuniões, enfim, que vocês desenvolvem para trazer esses liderados e os líderes de vocês para perto também. Eu queria, Juliana, te perguntar se de fato é cultural esse pensamento de que a liderança é um posto solitário. E se esse movimento que as meninas apresentaram aqui faz sentido para tirar esse caráter, né? Se é que ele existe. Eu respondo a sua pergunta com sim e não. Sim, é impressionante. Quem senta na cadeira de primeira gestão
quando você vira, né? Cada empresa tem a sua estrutura hierárquica. Quando você senta a primeira gestão, normalmente a coordenação, né? Na maioria das empresas, ou supervisor, você, no dia seguinte que você sentou na cadeira, você para de ser convidado para os almoços. Pode fazer uma enquete, é verdade. Impressionante, você para de conviver com as equipes. Então, assim, sim, é muito solitário, porque na nossa cultura existe aquele... mas o chefe, né? O líder é o chefe. Então, ele vem cheio de vieses, ele vem cheio de traumas, ele vem cheio de peso. Porque imagina, minha mãe sofreu assim, meu pai sofreu assim, cada família tem uma história com o chefe. E lembrando que eram histórias em contextos absolutamente arcaicos, vamos assim dizer. Então, sim, é solitário por esses vieses que vem a cadeira de gestão. Agora, precisa ser assim? Não. A gente pode, nós líderes, cada vez mais, e na minha concepção, a gente deve se aproximar cada vez mais dos liderados. Porque, na verdade, a gente é um grande mediador. Na liderança, você tem sim a responsabilidade de entregar números dentro da sua área. A sua área é uma área dentro tantas outras que vai repercutir o resultado da organização. Vivemos no mundo capitalista, né? Então a gente tem as nossas obrigações. Só que eu não faço com as minhas 2 mãos. Se eu tenho 9 funcionários, eu tenho 18 mãos a mais. Então, ao todo, são 20 mãos. Se eu, líder, me afasto dos meus liderados, eu perco o potencial de atuar com 20 mãos. E quando a gente... Existe nós humanos, né? A Samantha é psicóloga, ela pode aqui me contradizer ou não, né? Nós somos muito competitivos. Então, por exemplo, eu posso me apoiar, se nós somos líderes dentro da mesma empresa, por que não nos apoiarmos? Isso. Por que não compartilhar? Vivian, eu tô passando por isso. Será que você tá passando por isso também? Ou com o chefe, principalmente com o chefe. Normalmente as pessoas não querem. Imagina, eu vou falar pro meu chefe que eu, líder dos meus funcionários, não sei fazer isso. Vai! Ele tem anos de repertório ali na sua frente para compartilhar. Então, assim, não deveria... A parte do não deveria ser assim, né? Agora, tem gente que tá disposto a nadar nessa maré de não ser solitário, e tem gente que fala assim, não, agora eu sou líder, eu mando, eu sei, eu nado nessa maré e não preciso de ajuda. E, na verdade, não é assim, né? Samantha, falei besteira? Não, de forma alguma. A gente precisa dessa comparação, né? A gente se reconhece muito pelo outro, né? Isso é a base da psicologia. Então, eu acho que sim, essa dinâmica, Ju, que você trouxe de se distanciar do time, porque você passa a ser o gestor, ela é muito comum mesmo. E o que a gente vem trabalhando muito culturalmente é tentar trabalhar essa aproximação e a paridade. Então, você diminui ali o círculo do operacional, mas você ganha o círculo de gestão. Então, isso a gente tem que fomentar. E entra muito nisso. Eu não vou me expor no grupo aqui da minha paridade porque eu vou ser julgado como incapaz ou como, né? Nós já estamos nos testando. O líder, quando ele é recém-promovido, ele já está ali numa autocobrança gigantesca, né? E aí, ele na paridade, ele não vai querer se expor. Então, esse é um desafio, assim, que a gente tem que ir quebrando, assim, pressionando essas ações, puxando esse cara sempre para a conversa do grupo, trabalhando ali oportunidades, o que ele pode contribuir. A gente tem perfis diferentes, então vão ter estilos de lideranças diferentes. E isso é um ganha-ganha quando você fomenta trocas. Sim. E um aprendizado também, né, gente? Por conta dos pares, né? Eu acho que assim, cada um tem o seu repertório, como a gente falou aqui e tudo mais. Então, assim, a gente vai ganhando muito, a gente vai aprendendo muito também com essas pessoas. Particularmente, eu adoro estar entre não só os nossos colaboradores, mas assim, os nossos líderes. Porque é muito importante, a gente vai absorvendo muita coisa, aprendendo muita coisa. Às vezes, o que é bom e o que não é tão bom também. O bom e isso a observação é muito legal, né? A gente entender um pouquinho ali daquele repertório, falando, nossa, acho que
não é para mim, ou é para mim. Legal, vamos seguir. Então, eu acho que para a gente mesmo, a gente vai aprendendo dentro dos nossos pares, junto com os nossos pares e tudo, a gente aprende bastante. É isso aí. Vou puxar o seu gancho para trazer essa discussão um pouco da diversidade, né? Eu imagino que as empresas sempre viveram isso, né? Um ambiente diverso, plural, mas me parece que isso se potencializou de um tempo para cá, né? A participação de grupos mais diversos, culturalmente, geracionais, né? Grupos geracionais ali convivendo no mesmo ambiente. E como que vocês entendem o líder aí nesse lugar? Ter um time diverso um time de líderes diverso contribui? Acho que a diversidade, ela contribui em tudo, seja nos liderados, nos líderes, na alta administração. Quando você traz diversidade de pensamento, você traz uma equipe mais potente, você traz uma organização mais potente e, naturalmente, mais lucrativa. Então, quando você tem, por exemplo... você tem perspectivas. O ponto da diversidade eu vivo no meu mundo, eu sou branca, eu sou hétero, eu sou cisgênero, né? Eu tenho 45 anos hoje. Então, assim, essa é a minha bolha. O meu repertório que eu trouxe até aqui é esse. Eu tenho os meus olhares, os meus vieses, a minha experiência. Quando a gente junta a nossa diversidade aqui, na questão de raça, não estou nem falando que todos nós somos brancos aqui, mas a gente vai trazendo repertórios de outros lugares. E quando a gente coloca esses repertórios em processos, ou em produtos, ou em empresas, isso é muito mais potente, né? Agora, sem sombra de dúvida, é um desafio? Lógico, é um desafio. Agora, a mentalidade do líder tem que ser uma mentalidade um mindset de crescimento, de aprendizado contínuo. Porque também, se eu não tiver aberto, eu falo, não, peraí, não quero ouvir. Tá bom, eu entendi que você veio daquele lugar, que você vivenciou isso, mas isso não me representa, então não quero te ouvir. Infelizmente, acontece ainda muito de gente fechada para isso. Então, é um desafio a mais, sim. Mas quando o líder se abre para isso ou se permite ir para esse caminho, ele navega em marés incríveis, nas mais truculentas, as mais calmas, né? Funciona assim lá? Só ganha-ganha. Funciona sim. E a diversidade traz as multidisciplinas ali, que um vai completando o outro, né? Sim. Então, acho que isso, falando muito de ProPay, isso é muito trabalhado, isso é muito aberto. Acho que a maior nota da nossa última pesquisa de GPTW foi em torno da diversidade. Então, a gente fomenta isso. Que é difícil na área da tecnologia, né? Que é difícil. E a gente trabalha muito com esse olhar de uma forma natural. A gente não vai em campanha, a gente não vai por essa linha. ProPay não tem isso. É uma dinâmica natural e trabalhando muito a comunicação de uma maneira engajadora ali, para que todos realmente se envolvam numa causa. Essa é a linha que a gente adota. Para a gente também. Não tem campanhas assim. Nós somos o que nós somos, né? E a gente incentiva isso. Mas a gente incentiva internamente. E, obviamente, que isso traz para a gente uma criatividade absurda, né? Uma conexão também absurda com outros mundos, né? Porque a gente viveu na bolha. Então, quando você se aproxima dessas pessoas, você aprende tanto, o repertório da gente vai crescendo tanto. Enquanto líder, é tão bacana a gente ouvir e saber das histórias dessas pessoas. Para mim, eu acho que é um super avanço, mas acho que a gente também ainda tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Acho que a gente fez o iniciozinho dessa história, mas ainda precisa de muito para a gente ter realmente uma realidade mais igualitária. Com 3 mulheres líderes aqui, a gente está indo contra alguns homens que foram para as redes sociais reclamar que não querem trabalhar com mulheres CEOs, né, de empresas. Mesmo com tudo que vocês estão falando aqui, do esforço das empresas de vocês, a gente ainda está distante dessa presença mais diversa, né, de mulheres na liderança, LGBTs, negros, enfim. Isso é estrutural? Vocês entendem isso estrutural? Isso é uma
um baixo interesse das empresas de desenvolver esses times, ou é estrutural mesmo? É preciso mais tempo de capacitação para essas pessoas chegarem lá? As empresas estão olhando para isso ou não? O que você sente lá na Propay? Porque a tecnologia tem muita dificuldade, por exemplo, de ter mulheres programadoras, né, trabalhando em cargos desse sentido. Como você vê isso? Eu vejo assim, tendo um olhar para mercado. Se isso fosse natural e fácil, não teríamos leis que obrigassem as empresas a contratar, né, por seus grupos. Exato. E por aí vai. Então, a lei veio muito forte para forçar as companhias a realmente abrir esse espaço, abrir esse olhar. Na Propay, a gente tem, por incrível que pareça, sendo uma empresa de tecnologia mais voltada a RH, nós temos 70% da companhia feminino. Inclusive dentro da nossa área de segurança da informação, que geralmente também é uma área né, desenhada com um estereótipo mais masculinizado aí. Então a gente não olha para isso, é o que eu falo. E é uma questão muito cultural. Vai ter empresa que vai ainda estar na maturidade aberta para isso. E está tudo certo. Acho que com o tempo isso vai se ajustando e, infelizmente, as cotas vão forçar essas organizações e talvez não, né, se elas não se prepararem, não vai ser uma questão tão legal. Mas está muito dentro da cultura da Propay, isso está muito aberto, tanto que quando a gente faz lá o briefing de abertura de vagas com um líder, a gente não tem mais aquela pergunta homem ou mulher, tem idade? Não tem isso. A gente vai sempre no descritivo do cargo e a gente faz ali um briefing do que realmente esse candidato precisa trazer na entrevista. E eles batem com a gente exatamente isso. Então, é uma questão que você constrói. É muito cultural. Isso é o que eu vivencio lá. E aí eu não sei, né, na jornada de vocês e nas atuais companhias, como que isso se prevalece. Mas em Propay é esse desenho. Pra gente é bem parecido. Lá na Natura é bem parecido. A gente tem, assim... Acho que a gente evoluiu bastante. Quando você anda por dentro dos prédios, né, a gente percebe a diversidade ali acontecendo de uma forma real. Né? Então, eu acho que assim, o nosso desafio é sempre manter isso, né? E extrapolar, na verdade, mais do que manter, né? A gente fazer com que isso cresça e que permeie toda a companhia, porque hoje o que eu percebo é que, apesar de um grande esforço, apesar da gente ter muita gente diversa dentro da companhia, isso ainda fica reservado à área de diversidade, equidade e inclusão. A gente tem essas áreas, as áreas estão lá, as pessoas estão lá, né, circulam e é um volume grande de pessoas diversas, que eu fico muito feliz, né, porque eu acho que já é um início muito, muito, muito bacana e muito potente. Mas também acredito que a gente tenha muito mais oportunidade do que a gente tem hoje em dia, né? Acho que a gente tem que forçar mesmo. Vai ser uma coisa que a gente vai ter que colocar nas regras e cotas, provavelmente, para que a gente tenha aí um time cada vez mais diverso. Porque isso também como a gente falou aqui antes, isso só apoia a empresa como um todo. Né? Então, uma coisa que eu queria só acrescentar, a pergunta do André é que, sim, estamos crescendo no assunto diversidade, mas estamos aquém do que a gente precisa ser considerado minimamente aceito, né? Existe também uma diferença muito grande entre empresas da capital, e aí estou falando de São Paulo, estou falando de Rio, estou falando de BH. A verdade, o comportamento das empresas em relação à diversidade já está muito mais evoluído em grandes capitais, mas quando a gente vai para o Brasil afora, o cenário é absolutamente ainda diferente, tem ainda muito mais para evoluir. São Paulo, essas grandes capitais já tem para evoluir, mas indo para o Brasil afora, assim, a diferença é enorme, né? E uma das coisas que a gente tem que trabalhar
é a sensibilização do tema. Então, quanto mais a gente trouxer o tema à mesa, quanto mais a gente mostrar, através de uma campanha publicitária ou através de diálogos dentro das organizações, iniciativas promovidas pelo RH, muitas vezes promovida pelo RH, traz uma sensibilização do tipo, será que eu tenho vieses? Será que eu estou contratando pessoas só parecidas comigo? Porque a tendência natural do ser humano é que sim, né? Então, a gente promover, estimular esse tipo de diálogo faz com que todo mundo, não só líderes, né? Mas líderes liderados, abra a cabeça e fala, opa, nunca tinha visto por essa perspectiva, acho que preciso adotar comportamentos diferentes, né? Então, sim, você tem uma questão histórica, sim, você tem uma questão estrutural, mas a gente consegue mudar este cenário. Lógico que a gente gostaria de dar ainda mais uma acelerada no processo, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes algumas empresas têm o tempo que tem que ter para aceitar, para trabalhar esses assuntos, seja quais forem os grupos minoritários, né? É importante que as equipes ouçam isso também, né? De que a empresa talvez não esteja no tempo, mas está se preparando para chegar no momento, né, ideal de fazer isso e tal. Que é um pouco o gancho de transparência, um pouco de... Quero relacionar um pouco isso, esse discurso transparente dos líderes para promover esse engajamento, esse comprometimento. O primeiro passo é isso, para as pessoas se engajarem, se comprometerem, elas precisam acreditar no que os líderes falam? Olha, André, eu vejo, assim, numa ótica de colaborador, ele primeiro precisa acreditar no propósito da empresa. O que a empresa busca, qual é a visão dela, qual é a missão dela. Eu preciso comprar uma causa. Então, acho que a primeira conexão do colaborador dentro da companhia é isso. Por isso, de uma importância grandiosa aí da área de cultura, trabalhar uma boa integração e a gente conseguir passar para esse colaborador, seja de qualquer segmento, uma essência. Não somos só negócios, temos um motivo pelo qual existimos. Isso já gera um engajamento. E o líder em grande escala, entendendo que isso se conecta com ele. Tanto que a gente vê muito hoje as entrevistas por competências, elas estão dando muito espaço para entrevistas sobre a cultura, sobre os valores. Você já avalia uma certa conexão de valores do candidato com a empresa. Isso já vai trazendo para o jogo. E o líder vai ser o que vai sustentar todo o campeonato. Então, ele sim tem um papel super importante e ele vai colaborar com isso. A gente ouve essas frases de eu não me demiti da empresa, eu me demiti do líder, né? Ou o inverso, né? Eu não estou aqui pela empresa, eu estou aqui pelo meu líder. Cara, eu vejo essas frases, eu escuto o colaborador falar isso, estamos desalinhados, a gente precisa se ajudar e tentar um resgate ou um movimento e tá tudo certo, as pessoas vão se encontrar e as companhias vão evoluir. Mas tem esse fator, as empresas, na minha opinião, deixam de lado o engajar pelo seu propósito, pelo seu valor de existência, e pela liderança em si, ter que comprar também, estar junto desse desenho e entender qual é a meta, qual é o... Porque tem empresas também que deixam isso solto. Então, o líder já tem um desafio do seu papel. E se ele também não tiver ali um alvo a percorrer, ele também se perde no meio do caminho. E se a empresa também não ajuda, né? Na comunicação da cultura, né? Fica para ele sozinho ali ter que desenvolver isso também no time, né? Exato. Ele não vai fazer sozinho. Ele vai precisar... É um conjunto, assim. Ó. Acho que tem esse desenho cultural, o papel do líder em sustentar, o olhar para metas, a gente tem que saber para onde nós vamos, o que nós buscamos, a gente trabalhar isso de CEO para baixo, isso tem que fluir, muito do que a Juliana trouxe como comunicação, isso tem que sustentar todo um processo e a gente tem sim que esperar isso da liderança, mas também subsidiar no dia a dia. São várias mãos.
Né? E você sabe o que a Samantha tá falando, né? Você fala, e se você tiver um líder de repente desconectado da empresa ou que não tiver boas práticas ali, né? A empresa tem que estar atenta também aos líderes aos quais ela colocou na cadeira de liderança. Então, hoje existem ferramentas, inúmeras ferramentas, né? A Samantha trouxe uma, que é a pesquisa de clima, que traz muito da credibilidade do gestor, do líder, junto ao time. Então, você ter esse tipo de ferramenta para poder mapear, poxa, parece que a credibilidade daquela área está funcionando. Opa, nessa área aqui parece que tem um ponto a desenvolver. Veja, usar essas ferramentas como pesquisas para poder fazer gestão de pessoas. Opa, acho que aquele líder está precisando de ajuda. O que está acontecendo, né? Então, usar essas estratégias é também importante, porque afinal de contas, ele é um baita comunicador. Ele é um baita conector entre o que a empresa quer, o que a empresa almeja e o que de fato no dia a dia a gente precisa percorrer para chegar lá, né? E um porta-voz da cultura também, né? O tempo todo. Sem dúvida. Então eu acho que esse papel também é super relevante. Ô, Vivian, a gente percebeu que você é bastante ativa nas redes sociais. Já fui mais. Já foi mais? No LinkedIn. Ultimamente eu estou... Eu quero entender de você, da Samantha, da Juliana, se a presença de vocês nas redes sociais é estratégica por uma questão individual ou estratégica em parceria com a empresa, e como isso afeta a percepção dos colaboradores do papel de vocês com essa presença mais ativa, ajudando a comunicar tudo que a empresa faz, comemorando, enfim. Para mim é uma parceria. Sempre foi uma parceria. Sempre trouxe para as redes sociais o que eu realmente acredito, né? E a minha conexão com o propósito das empresas pelas quais eu passei. Então é muito verdadeiro, né? Não é algo para me promover, pura e simplesmente, né? De fato, isso está no meu DNA e para mim é uma parceria com as empresas que eu trabalho. Tem uma parte que conecta muito com essa questão da marca, né? Da marca da companhia, mas a marca empregadora principalmente. O propósito, né? Porque eu acho que eu não conseguiria falar se eu não estivesse conectada com o propósito das empresas pelas quais eu passei. Então, quando eu levo meus conteúdos para as redes sociais, normalmente eu levo trazendo isso, um pouco do propósito, o motivo pelo qual eu escolhi estar ali e, de alguma maneira, influenciar outras pessoas que venham trabalhar com a gente ou pessoas que já estão lá dentro e que a gente precisa dar uma turbinada para falar um pouco mais sobre a companhia, né? Então, acho que a gente tem esse papel, né? Enquanto comunicação, e principalmente comunicação com colaboradores, eu tenho muito desse papel de fomentar essa história da marca empregadora também. Não só isso, né? A cultura e tudo mais. Mas hoje eu uso desse jeito. Samantha? Olha, eu tô muito numa linha da Vivian, assim, eu acho, inclusive, que eu realmente preciso aumentar isso, mas tem essa conexão do propósito. Então, assim, eu não vou fazer uma postagem por postar, né? Ela tem que ter essa conexão, até porque os nossos colaboradores estão ali, estão olhando, estão seguindo. Eu tenho que trabalhar com uma verdade. Sim. Né? E ao mesmo tempo, o que eu acho que é benéfico? Eu aprendo muito com postagens de pares. Às vezes é um programa que eu vejo ali uma postagem e falo, putz, por que eu não pensei nisso antes? Isso aqui é legal, vou fazer uma cópia disso aqui e formatar dentro da minha empresa. Então, eu acho que as redes sociais, elas são importantes, o colaborador vai ver aquilo, isso pode gerar um aumento de engajamento dele, a gente fomentar as coisas boas, porque, né, como toda companhia tem o seu desafio de dia a dia, de bastidor, a gente não vai agradar todos os colaboradores, mas se a gente trabalhar as redes sociais a favor de contribuir para o mundo corporativo, principalmente um LinkedIn, contribuir para o cenário corporativo com pares, dando ideias e evidenciando aquilo que a gente tem de muito bom, né? A gente vai mandando sempre a mensagem positiva e isso só gera valor agregado.
Eu quero, Juliana, pegar o gancho das meninas para te perguntar o seguinte. Quero pegar também, resgatar um item que você comentou lá no começo, que é o medo do conflito que a gente tem, e quero associar com essa presença digital dos líderes nas mídias, de uma maneira geral. Quando acontece uma crise da empresa, que esse líder precisa ou deseja se posicionar, é o caminho... Os liderados dessa pessoa vão exigir que ele se posicione de alguma maneira nessa crise para ajudar? Nossa, você fez muitas perguntas em uma só, André. Vamos lá. Só ainda finalizando o tema anterior, né? Já que a gente está na mesma pergunta. Então, as mídias, quando você tem coisas boas, você usa a mídia social não só como marca empregadora, que é excelente, a gente de RH ama, né, Samantha? Usar como... por que essa empresa é boa para se trabalhar? Sim. Vem aqui, eu vou te mostrar como. É uma questão também de reconhecimento, né? Então, hoje em dia, já tem estudos de que funcionário não fica na empresa... O principal fator pelo qual o funcionário fica na empresa não necessariamente é salário. Na verdade, ele está dentro de alguns dos top 5 lá, mas ele não é o primeiro. Então, ter técnicas e reconhecimento... e por que não em mídias sociais, é extremamente interessante e poderoso. Só que uma coisa importante é que, assim, antes da gente começar a falar para fora, a gente tem que falar para dentro, né? Então, tem muitos líderes que eu vejo que às vezes vai fazer um trabalho que não é genuíno, que não é verdadeiro, põe para fora para se autopromover e, na verdade, não tá fazendo arroz com feijão dentro da empresa, né? Por quê? Conflitos existem e você tem duas formas de olhar, né, para o conflito. De uma forma mais tradicional, que é a questão do é um confronto, é um impasse, a gente vai brigar, vai ter uma discussão, vai ter uma discórdia ali. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra visão que é interacionista, que é assim, a gente tem um conflito aqui, então, quer dizer, se a gente personifica a situação, eu tenho um conflito aqui com a Vivian, tá, mas é um conflito pessoal, não é pessoal, é profissional, né? A gente tem uma situação que a gente tem que resolver. Então, coloque os seus pontos, eu coloco os meus pontos, e a gente vai chegar numa situação, num consenso ali, para desmistificar ou para resolver aquele impasse, né? Então, você tem duas formas de enxergar o conflito. Muitos líderes têm medo do conflito, né? Então, por quê? Porque acaba, poxa, mas ele falou assim comigo, ele é pessoal a situação, ou é meu departamento. A gente tem às vezes muita questão de ego dentro das situações, né? Eu tô sendo exposto, eu não tô sendo exposto. Lógico, em muitas situações, a depender dos interlocutores, isso acontece. Mas, se a gente olhar de uma forma de oportunidade, o conflito é uma grande oportunidade para a gente se autodesenvolver. Para a gente desenvolver nosso time e trazer uma consciência, um repertório diferente daquele olhar que eu tinha. Então, assim, ele é uma possibilidade... nós fugimos normalmente do conflito, do impasse, mas eu acho que ele é extremamente poderoso. Mas foram tantas perguntas que eu já não sei se eu fugi da sua pergunta, respondeu tudo certinho. Eu queria entender, porque as empresas passam por crises, né? Sim. Internas e externas. Sim. E o líder, de alguma maneira, vai ser cobrado pelo time, né? E aí, se ele tem uma presença digital, por exemplo, mais forte, ele é mais presente nessas mídias, eu queria... A minha questão era se... Do posicionamento dele. Se ele se deve ou não, é uma escolha, ou faz parte da liderança comunicadora se posicionar para ajudar a companhia. Tá e no aí... job description. Toda função, eu brinco, toda função tem uma descrição do porquê que ela existe. E na função de liderança, se posicionar faz parte. A omissão não é uma possibilidade na cadeira de liderança. Seja por uma decisão positiva, que vá ter mais... reverberar de forma positiva, como também uma negativa. Então, assim, o seu posicionamento, principalmente dentro da organização, é extremamente importante. Na mídia social, existe... Aí, cada empresa tem as suas políticas de como o líder deve se posicionar
ou não, principalmente em assuntos mais polêmicos, né? Então, mas eu acredito fortemente, ele tem que se posicionar, principalmente perante seu time, porque a equipe espera isso do líder. Acho que é extremamente importante isso. Quando o líder não se posiciona, ele perde uma grande oportunidade de credibilidade junto ao time. A Samantha falou do velho jargão em RH, né? Que os funcionários pedem demissão do líder e não da empresa. Quando um líder não se posiciona, ele perde pessoas que estão ali, braço direito, braço esquerdo, e muitas vezes conexões são... processos de desconexão quando ele não se posiciona, sabe? Então, eu acho extremamente poderoso. Não dá pro líder chegar pra equipe e dizer, eles mandaram. Não dá. É isso, não dá. E ainda mais quando você vem de uma crise muito grande, que eu vivi, grandes crises, e aí mesmo que a gente precisa se posicionar, obviamente conectado com a companhia, né? Com a mensagem da companhia. A gente não pode falar o que vier na cabeça. Mas existe um trabalho muito, muito forte, primeiro, da gente construir colchão reputacional para evitar que isso aconteça, né? Com qualquer tipo de crise desse tamanho, dessa amplitude. Mas, além disso, a fala correta, né? O que é necessário a gente compartilhar com os colaboradores para que eles tenham a segurança de que, ok, aconteceu, é transparente, porque transparência é fundamental numa hora dessa. Quando a gente fala de crise, você precisa ser transparente. E trazer isso com muita maturidade para o time, de uma forma geral, porque isso faz você vencer ou não o jogo, né? A crise já está lá. Então, a gente precisa ter esses caminhos e essas certezas para que o nosso time esteja coberto, acolhido, né? E aí, quando eu estou falando de time, é a companhia como um todo. Primeiro, a gente cuida disso para dentro. Né? É difícil, é muito difícil, porque o colchão reputacional vai para o espaço, né? Quando nessas grandes crises, mas o ponto é a gente evitar isso, né? Se a gente não conseguiu evitar, então que o líder se posicione, que traga a mensagem para a gente, qual é a mensagem correta, até para que a gente possa propagar o que é correto pela companhia. Então assim, acho que esse é um grande desafio. A gente não gostaria de estar na frente falando sobre crise, mas é necessário. Do ponto de vista de comunicação interna e externa, que eu também já fui, a gente tem que estar preparado para isso, né? O ideal é que isso não aconteça. O ideal é que o nosso colchão esteja sempre bem cheinho para a gente não ter um impacto muito maior. Mas se isso acontece, a gente também precisa estar preparado. E nós, como líderes, nós conduzimos essa história. Né? Não é só a pessoa de comunicação, a pessoa do RH. Não, é uma empresa inteira para reverter uma situação dessa. Todos são porta-vozes no fim do dia, né? Precisa de treinamento. Hoje tem muito treinamento de media training, que é assim, o que você deve e o que você não deve falar. Porque no fim do dia é transparência, mas principalmente o formato do como é relevante, não é, Samantha? Muito. Isso vai fazer a diferença de toda a estratégia. É o como a gente vai realmente desdobrar isso e sustentar isso com a estratégia da companhia, que vai colaborar para a cultura, para a entrega, para as pessoas, para todo o negócio. E aí a gente conecta um pouco com marca empregadora, né? Que a Vivian já trouxe aqui pra gente numa fala anterior. Eu quero ouvir de vocês se líderes, comunicadores ajudam de fato a reter e atrair pessoas, talentos para as empresas. Eu já ia fazer outra pergunta, mas como a Juliana falou que eu faço um monte, tudo misturado, aí eu vou parar e depois eu faço outra. Então eu quero saber se líderes ajudam a reter e atrair. Hashtag feedback. Porque aí eu já vou melhorar, já vou melhorar meu papel aqui para os próximos episódios, para não confundir os convidados. Imagina. Eu até falei que você é super organizado. Bom, acho que sim, sendo muito pragmática aqui, sim, o líder ele é um dos facilitadores de
trabalhar a marca empregadora, sabe? Porque você já viu aquela situação de você não gostar de um determinado líder ou de ter um conhecido, falar, ai, eu não quero trabalhar com aquele líder, credo, não quero, eu sei o que aconteceu lá e o que fez. Então, tanto pro bem e como pro mal, ele é uma pessoa importante. E acho que nesse contexto dessa pergunta, André, acho que é bom a gente falar uma coisa. A gente, pessoa física, nunca está desassociado da pessoa jurídica, né? Então, eu sei que eu tô chovendo no molhado aqui, mas acho que é extremamente importante. A gente, quando eu me posiciono e falo coisas que não tem nada a ver com empresa, nas minhas mídias sociais, não é a Juliana Zan que está falando, é a Juliana Zan da Raiz Desenvolvimento, né? Então, a gente está sempre associado a uma marca. Então, assim, não só para a marca empregadora, mas também para ou potencializar o nome da empresa ou também para detonar o nome da empresa. Isso é extremamente importante. Então, acho que é sempre bom a gente ter em mente, sejamos líderes ou não, que não existe distinção de papéis nesse sentido, né? É isso. E esse é o ponto principal, Ju, assim, é colaborador. O colaborador, ele vai fomentar. E o que a gente pode fazer, algumas ações, por exemplo, até pela Propay, que eu conduzi. Quando eu entrei na companhia, uma das atividades que eu fiz foi implantar a universidade da Propay, que a gente chama de UP, você dá um up aí de conhecimento na tua jornada. E a universidade, ela veio com uma dinâmica virtual. E nessa dinâmica virtual, o que eu acoplei? Produtos com a logo da empresa, para que os colaboradores, na medida em que eles fossem avançando os treinamentos, eles iam gerando pontuações e essas pontuações seriam revertidas ali por itens da prateleira. Então, isso a gente colaborou com o engajamento, com a marca e com a capacitação em si. O que em outras épocas a turma ficava lá, um treinamento lá no sistema X, que você chegava num colaborador e falava, você assistiu? Mas aonde está isso? O cara não sabia nem onde era o login dele ali, o sistema. Então, a gente conseguiu criar uma gamificação para melhorar esse engajamento. E eu falava muito assim para minha turma de comunicação interna. Eu quero que esse colaborador leve o kit vinho para o sábado à noite na casa dele. O kit churrasco para ele fazer e passar com a família. Porque isso vai trabalhando o pertencimento. Sim. E esse orgulho tem que sair da gente. Então, os líderes, eles conseguem fomentar essa paixão. Acho que isso colabora muito, porque ele sustenta a cultura das ações de comunicação interna. Não é, a gente já falou, né? Não é uma coisa isolada, é conjunto. Então, eu vejo muito isso. Tem várias oportunidades de papéis dentro da organização para a gente chegar no final ali, de tanto líder quanto liderado, ter paixão, engajar e fomentar essa marca. A gente precisa dele, é como um cliente, né? O cliente vai nos vender, então o cliente vai trabalhar esse apoio no mercado. São os nossos influencers, né? Exatamente. A gente precisa deles, demais. Você sabe que você falou de influencers, a gente fez uma ação um tanto quanto polêmica, que a gente chamou o LinkedIn para ir na empresa. Um dia a gente chamou de LinkedIn Day, né? Uma boa prática. A gente pagou fotógrafo, a gente pagou maquiador, para que todo mundo na empresa, eram mais de 2.000 funcionários, tivessem uma foto minimamente profissional, né? E que soubesse se posicionar dentro de uma mídia social. No caso, era uma específica, mas isso reverberava para as demais, né? Então, tem muitas empresas que hoje em dia falam, mas como assim? Eu vou fazer com que o meu funcionário atualize o LinkedIn dele, ele vai pedir demissão. Gente, tô falando de orgulho de pertencer, tô falando de posicionamento, que acaba mesclando o PF com o PJ. Então, é uma série de iniciativas e aí sim, o cara é um influencer o tempo todo, né, Vivian? E falando sobre isso, sobre uma pesquisa do próprio LinkedIn que eu vi recentemente, esse medo, ele é infundado, porque no fundo a gente busca o LinkedIn para justamente se informar. Mas o maior percentual
de visitas é para a gente se informar e não para procurar emprego. Então, assim, tá derrubada a tese de que a gente vai mudar de empresa simplesmente porque a gente colocou o LinkedIn Day dentro da empresa, sabe? Então, assim, ficou super comprovado. Então, vamos pegar carona nessa história, né? Claro. É mais uma oportunidade de marca empregadora. É isso, é isso. Bom, a gente já está chegando ao fim do episódio de mais um Videocast Diálogos, mas antes de encerrar, eu quero pedir um único conselho prático para cada uma de vocês. Para os líderes, as pessoas que estão nesse processo, né, de desenvolvimento ou já são líderes e que desejam transformar a sua comunicação num diferencial competitivo. O que vocês diriam para elas? Eu tenho 2 palavras, pode ser? Uma é muito boa. Um conselho que então pode tá se desdobrar. Então tá bom. Ficou melhor. Eu acho que um bom líder, assim, antes de mais nada, ele tem que entender que ele está em aprendizado contínuo. Né? Você até perguntou, a gente nasce pronto? A gente não nasce pronto. A gente está nesse momento agora, a gente não esgotou todas as possibilidades. Então a vida é muito contínua, né? Perene não, mas é longa. Então a gente tem muita oportunidade de aprender. Então, a partir do momento que você não se fecha, você como líder está aberto a aprender sempre, você já está com bons pontos aí e alguns passos avançados. E um outro conselho, né, se eu posso assim dizer, é qual legado você quer deixar, qual é a marca que você quer deixar dentro da sua equipe. Você quer ser marcado como aquele gestor truculento que ninguém quer trabalhar, ou você quer ser marcado como aquela pessoa que fez a diferença na vida do outro de alguma forma? Lógico, positivo, né? Então, acho que eu ficaria com essas 2 palavras. O aprendizado... São 3, né? Aprendizado contínuo e legado. Completando o que a Juliana trouxe, o que eu deixaria de conselho? Primeiro, conheça a empresa em que você trabalha e se conecte com o propósito dela. Acho que isso já gera um envolvimento importante. Segundo, conheça seu time, inclusive os estilos que cada um tem, para você ajustar a tua linguagem com eles. Você não vai falar de uma maneira igualitária com todos eles. Vai ter pessoas que você vai ser mais objetivo, vai ter pessoas que você vai ter que ser mais redundante, por aí vai. Então, conheça o time. Terceiro, tenha metas claras, para que todo o desafio do dia a dia não disperse, não perca foco e você consiga contribuir e fazer seu papel. E o dia a dia que vai maturar a função de líder. Mas acho que está muito em torno disso. Conheça a empresa, conheça time e tenha metas. Para mim, eu acho que o lado da vulnerabilidade é muito importante, porque eu acho que isso torna a gente mais forte. E além disso, a gente trazer sempre um lado inspirador para essas pessoas, porque uma vez que a gente está conectado com o propósito, acho que a gente tem essa missão de inspirar essas pessoas a manterem essa boa energia dentro da companhia. É isso. Legal. Muito bem. Samantha, Juliana, Vivian, obrigado pela participação de vocês. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, @Trama Comunicação, para rever episódios e outras gravações disponíveis. Você também pode acompanhar o Diálogos nas plataformas de áudio da sua preferência. Agradeço a sua companhia e até a próxima.